que o assunto é soja e nós estamos falando muito de América do Sul, durante a última semana nós comentávamos a respeito dos fatores climáticos na Argentina que deveriam trazer pressão em relação à produção esperada para soja e para milho principalmente. Na quinta-feira, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulgou números que não mostraram diferença em relação à área cultivada com milho, mas trouxe diferença em relação à área cultivada com soja, que caiu de 19 milhões e 600 mil hectares para 19 milhões e 300 mil hectares. O principal fator de mudança é a questão de clima, porque algumas áreas estão com uma umidade tão alta, tão elevada, que não há mais como cultivar. Agora, tem menos de 2 semanas de janela ideal para o cultivo da soja naquele país, portanto, não será cultivada. Sem falar de áreas com seca. A Argentina, ao mesmo tempo que tem áreas embaixo d'água, tem áreas que estão faltando água, faltando chuva, umidade de solo por lá. E foi exatamente com esses números, ou baseado em partes deles, que a consultoria Informa Econômicos trouxe uma apresentação de dados em relação à Argentina para soja, para milho e para trigo, no qual apresentou um destaque no qual a Argentina reduz a sua produção de soja, reduz em cerca de 500 mil toneladas. É o que a Agricultura BR mostra agora, pode trazer na tela aqui o gráfico. Observe que soja, na expectativa da Informa Econômicos, cai de 55 milhões e 500 mil toneladas para 55 milhões de toneladas. Em relação ao milho, a Informa traz números igual do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em dezembro, quando estimou a safra argentina de soja em 36 milhões de toneladas. O trigo deve ter uma produção de 15 milhões de toneladas, de acordo com a Informa Economics. Portanto, trigo vem com 15 milhões, milho 36 milhões e soja recua a sua expectativa de produção em 500 mil de toneladas. Esses números apresentados aqui têm um efeito direto da redução de área na Argentina. Essa redução já era estimada não só por consultorias privadas e confirmadas pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, mas principalmente quem acompanha a meteorologia e o que acontece na América do Sul em relação à sua produção de grãos, sabia que a Argentina teria que ter uma redução. E, ora, com quase 500 mil hectares a menos sendo cultivados, isso faz, sim, efeito na área e também principalmente no resultado final, que é a produção argentina. Veja essa área de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, da temporada 14-15, os argentinos produzirem 20 milhões de hectares, na 15-16 usou 20 milhões e 100 mil hectares. Em dezembro, previa o uso de 19 milhões e 600 mil hectares para o cultivo da soja e agora em janeiro caiu para 19 milhões e 300 mil hectares. A área de cultivo já está em 17 milhões 930 mil hectares, portanto, observe que nós temos aqui uma área que agora, 19 milhões e 300 mil hectares da Argentina, ocupados ou já cultivados em 92,34%, restando apenas menos de 2 semanas para o cultivo em espaço ideal. É evidente que a Argentina fica realmente com a sua área de soja numa área menor na temporada 2016-2017, reflete na sua produção. Entretanto, se o Brasil aumenta a sua produção, não tem muito o que fazer, porque o Brasil pode aumentar em muito sua produção de acordo com operadores norte-americanos. Estamos falando de América do Sul, então vamos fazer o seguinte, vamos conferir agora como é que está a previsão do tempo na Argentina e depois no Brasil. Quem traz os destaques é Nadiara Pereira. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. A situação é bastante crítica sobre a Argentina por 2 situações bem distintas. Mais ao sul do país vizinho, a situação é crítica por causa da falta de umidade no solo. Os índices estão muito baixos, prejudicando o desenvolvimento das lavouras de soja, principalmente ao sul da província de Buenos Aires, onde o índice de umidade no solo chega abaixo dos 10%. Enquanto isso, na área central e norte, a situação está complicada por causa do excesso de chuva. Em toda esta área, em rosa, no mapa, o índice de umidade no solo chega até 100%. Inclusive, nesse último final de semana choveu forte e o solo muito encharcado e a chuva frequente e volumosa tem atrapalhado a finalização do plantio da soja. Alguns produtores nem vão conseguir finalizar o plantio, especialmente no norte de Buenos Aires, partes do sul de Córdoba e também sul de Santa Fé. Agora, para os próximos dias, ainda pode chover forte em algumas cidades, principalmente da fronteira com o Uruguai e com o sul do Brasil. Mas na maior parte das áreas produtoras, a tendência é que a chuva diminua de intensidade com o passar da semana. Mais ao sul,
nada de chuva forte a ponto de recuperar a umidade no solo, então muitas áreas vão continuar com grande déficit hídrico aqui mais ao sul da Argentina. Durante o próximo período, entre os dias 14 e 18 de janeiro, a chuva se intensifica um pouco mais na fronteira com o Paraguai. Mas sobre a área central do país vizinho, a situação melhora porque não tem previsão de chuva forte a ponto de trazer transtornos para aquelas áreas que estão mais encharcadas. E mais ao sul, nada de chuva significativa, então ainda continuaremos com aquela condição de déficit hídrico no sul de Buenos Aires. Ao longo do terceiro período, entre 19 e 23 agora do mês de janeiro, a chuva retorna para a Argentina de forma mais abrangente, mas com volumes baixos. É uma chuva que não garante recuperação da umidade no solo nas áreas mais secas e também não deve trazer transtornos para aquelas áreas que estão mais encharcadas. Enquanto o clima está prejudicando a produção de soja na Argentina e deve trazer grandes perdas, principalmente para a área central do país vizinho, aqui no Brasil o clima tem beneficiado. Inclusive, nesta próxima quinta-feira, sai o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que deve confirmar o aumento da produção aqui no Brasil. O clima tem sido benéfico, principalmente na área central, aqui sobre os estados do centro-oeste, e até mesmo na região sul, o clima voltou a melhorar as condições das lavouras de soja. Na região sul, a irregularidade da chuva do mês de dezembro prejudicou algumas lavouras do Rio Grande do Sul, mas agora o índice de umidade no solo já ultrapassa 70% aqui em boa parte do estado gaúcho, oeste do Paraná e norte também paranaense. Aqui no interior da região, o índice de umidade no solo chega até 100%, porque tem chovido de forma intensa, inclusive algumas áreas estão sofrendo com excesso de umidade. Sobre o centro-oeste, as melhores condições são registradas em Mato Grosso e aqui entre Mato Grosso do Sul e Goiás, o índice de umidade no solo voltou a cair, prejudicando algumas lavouras por causa da irregularidade da chuva. Mas essa situação deve melhorar nos próximos dias com o retorno da chuva mais generalizada e forte. Agora, a situação é mais crítica na fronteira agrícola do Mato Piba. Nesta área, até choveu bem no início da primavera, o que proporcionou o plantio, só que a chuva diminuiu de intensidade, se tornou bastante isolada entre dezembro e o início agora de janeiro. Então, muitos produtores estão tendo que efetuar o replantio e, se não chover, algumas lavouras podem ser completamente perdidas. Agora, para os próximos dias, não há expectativa de chuva significativa sobre a Bahia, a ponto de salvar as lavouras, mas a chuva deve ganhar mais força aqui entre Tocantins, Maranhão e Piauí. Nestas áreas deve chover em torno de 30 milímetros, então uma chuva que ajuda a iniciar a recuperação da umidade no solo nestas áreas da fronteira agrícola do Mato Piba. E como eu adiantava, a chuva vai aumentar também sobre a área central do país, beneficiando as lavouras de soja aqui de Mato Grosso do Sul e Goiás, que vinham enfrentando declínio da umidade no solo. O volume de água em boa parte do centro-oeste deve variar de 30 a 50 milímetros em 5 dias. Deve chover forte sobre o sudeste do Brasil. Desde São Paulo até Minas Gerais são esperados volumes de água de até 70 milímetros e na região sul os temporais diminuem de intensidade, então diminui também o risco para transtornos em relação aos últimos dias. Apenas na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai é que estão previstos maiores volumes de água até o dia 13 agora do mês de janeiro. No próximo período, a chuva volta a ganhar força entre o norte gaúcho e o interior paranaense, com volumes de água de até 50 milímetros. Então, o solo vai continuar com boas condições de umidade. Chove forte ainda em São Paulo, onde a chuva contínua e volumosa pode trazer alguns problemas. E sobre a área central, a chuva continua mais abrangente e com volumes de até 30 milímetros em grande parte de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e também Goiás. E na fronteira agrícola do Mato Piba, a chuva continua beneficiando especialmente Tocantins, Maranhão e também Piauí. Na Bahia, a situação mais crítica porque não deve chover de forma significativa durante esses próximos 10 dias.